Card Vermelho, Regina Braga em São Paulo. Direção, Isabel Teixeira, com os músicos Vitor Casagrande, Gustavo de Medeiros, Alfredo Castro e Sheina Barros. 25 de novembro a 5 de dezembro, pelo YouTube. Abaixo de um semáforo vermelho, silhuetas pretas de uma mulher e de um homem, que caminham juntos de guarda-chuvas sobre uma poça d'água. Logos, Lei de Incentivo à Cultura, Teatro Unimed, CBMM, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Em salas diferentes, Anayan, Aline e Regina Braga participam de uma live. A janela de Anayan tem a imagem do card vermelho do espetáculo São Paulo. Abaixo, à esquerda, está Aline Meyer. Ela é branca, de cabelos curtos e grisalhos. Usa óculos de aro grande, redondo e veste uma blusa azul claro. Atrás dela há uma estante. Regina Braga está à direita. É branca, de olhos azuis e os cabelos loiros meio grisalhos, na altura dos ombros. Usa uma blusa preta xadrez, com finas linhas brancas. Na parede branca ao fundo há um mapa antigo, preto e branco. Início da live. Finalmente conseguimos! Fala a verdade, muito melhor se a gente estivesse no camarim, entrando, a cortina se abrindo, não é? Era muito mais fácil e preciso o começo, né? Gente, mas deu certo, meninas. Deu certo, meninas. A gente já tem umas pessoas entrando. Nós vamos falar sobre o espetáculo São Paulo. Oi, Joyce. Tem bastante gente entrando aí. A gente pode esperar um pouquinho mais algumas pessoas. Oi, Edna. Estamos aqui com a Aline Meyer, que é assistente de direção do espetáculo. Regina, que faz o espetáculo com mais 4 músicos incríveis. Já já a gente começa essa live. Oi, Pedro. Oi, Bruno. Acho que é isso, meninas. Acho que já dá para ir começando e as pessoas vão entrando, né? Já dá para começar. Como se a cortina se abriu, né? E vamos lá. Mas como é triste a gente não ver as pessoas, né? A gente ficar falando no abstrato. Mas, enfim, é bom a gente se acostumar. Faz parte agora. Faz parte. Tá no jogo. Então, vamos falar aqui um pouco sobre esse espetáculo São Paulo, que é um espetáculo que está em processo. Na tela de Anayan fica apenas a foto de já faz Regina anos de óculos escuros. que nós estamos trabalhando nesse espetáculo e agora estamos fazendo essas apresentações online. Mas não significa que a gente vai parar por aqui, porque a nossa meta é continuar trabalhando esse espetáculo e estrear o ano que vem, na hora que for possível estrear, nós vamos fazer isso. Então, isso aqui, esse online que nós estamos fazendo, na verdade, é mais um pedaço desse processo que começou há muitos anos. Na verdade, começou quando eu li um livro de um grande amigo meu de adolescência, que é o Roberto Pompeu de Toledo. O livro se chama São Paulo, Capital da Solidão. E eu fiquei muito atraída por esse título, né? São Paulo, Capital da Solidão, essa ideia triste que já esse título trazia. E eu fiquei, lendo o livro, eu fiquei completamente fanática por São Paulo. Eu corria atrás de tudo que ele descrevia ali no livro. Eu saía a pé para conhecer, para ver os lugares que ele descrevia, o que tinha acontecido ali, como é que era, por exemplo, a forca que existia na Liberdade, aonde ficava. Eu fiquei completamente obcecada por São Paulo, que é uma cidade que, na verdade, eu não escolhi para viver. Eu fui ficando, eu vim para São Paulo com 18 anos e fui ficando. E, lendo o livro do Pompeu, eu fiquei imaginando que era possível fazer um espetáculo, que eu gostaria de contar essas histórias que criaram para mim uma relação diferente com a cidade, uma relação muito mais
muito mais de afeto, muito mais de vida do que eu tinha antes, de saber tudo aquilo que eu aprendi. Isso faz mais ou menos uns 10 anos, eu acho, que esse livro foi lançado. A partir daí, eu comecei meio que sem querer ir juntando as ideias. Eu já tinha um caderninho em São Paulo, que eu ia colocando as ideias para um possível roteiro. Eu me lembro também que naquele Natal eu dei esse livro para vários amigos e continuei fazendo outras coisas, mas sempre esse tema voltava, e cada vez que eu lia alguma coisa interessante sobre São Paulo, eu já ia lá no caderninho anotar. Por outro lado, deu um certo bloqueio no momento, porque é difícil você sentar para escrever. Eu tenho muita dificuldade para isso. É mais fácil para mim subir para fazer alguma coisa do que sentar para escrever. Então, eu só anotei aquelas ideias e aí foi o trabalho de construção do roteiro. Na verdade, foi um trabalho de conjunto, que eu juntei todas essas ideias e eu comecei a compartilhar essas ideias com os meus companheiros músicos que fazem esse espetáculo comigo e que tiveram um papel fundamental nesse espetáculo. Nós começamos a trabalhar músicas que Feche falavam de os São olhos Paulo. com as mãos na Eu acho que nós cabeça. chegamos a ensaiar assim, umas 30 músicas que falavam de São Paulo e tivemos um grande prazer nisso. E depois, claro, que o espetáculo tem algumas poucas dessas músicas. E esses músicos queridos são o Vitor Casagrande, que é que toca cavaquinho e bandolim, é o Alfredo Castro, e agora a Sheina Barros, também, que fazem a percussão, e violão. Nós começamos temos 2 violonistas, o Guilherme Girardi e o Gustavo de Medeiros. E a participação deles foi fundamental, trazendo essas músicas que já as próprias letras das músicas já nos faziam refletir muito sobre como encaminhar esse roteiro. Mas, na verdade, comecei a trabalhar mesmo em cima dele. Tive um auxílio da Mônica Sucupira, uma amiga que me viu fazer improvisações em cima de contar a história de São Paulo. E aí, finalmente, eu tive a minha querida diretora, aliás, é uma dupla, a diretora e a assistente de direção, que é a Bel Teixeira e a Aline Meyer, que elas tiveram tempo para sentar comigo na minha casa e eu pegar todas essas anotações e a gente fazer juntas a pesquisa que precisava, que a Aline conduziu isso para mim, indo atrás do que a gente sentia, que queria Aline esboça um falar, mas sorriso. que não tinha material suficiente. E junto com esse trabalho que eu já tinha feito, já estava bem adiantado com esses músicos, que já são meus companheiros antigos de outros espetáculos, e aí, sob a direção da Bel Teixeira, direção luxuosa e carinhosa da Bel Teixeira, nós resolvemos fazer uma primeira versão desse roteiro. E fizemos um roteiro básico. Ensaiamos um mês na minha casa e fizemos uma apresentação na minha casa para 40 amigos. Enchemos de cadeiras, convidamos os amigos e fizemos uma leitura para essas pessoas. E a partir daí começou um processo muito maluco. E aí já a Nayan Moreto entrando na direção de produção e começou um processo muito engraçado e gostoso, que é ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Então, nesse primeiro dia na minha casa, a gente percebeu que faltavam coisas óbvias, sabe? Amigos falaram, não, mas como? Vocês não falaram do café? Falaram muito pouco do café. E começou, então, um Ela chega perto da entusiasmo câmera. desse grupo de amigos que são coautores também, porque eu recebia e-mails e recebia coisas. Não esqueça de ler tal livro. Aí teve esse problema, né? Gente, eu tinha que ler tanta coisa que eu falei, não vou dar conta, não vou dar conta. Eu achava, e cada vez que eu encontrava alguém que falava que estava trabalhando sobre São Paulo, a pessoa falava, você não pode fazer espetáculo sem ler tal livro. E chegou um dia que eu me lembro que a Lili Schwartz me falou de um livro que eu tinha que ler. Eu falei, não quero mais ler nada, porque senão eu nunca vou sair desse lugar. Porque sempre, lógico, é tão rico
é tão rico esse material, tem tanta coisa maravilhosa sobre São Paulo, que você acaba que não vai ter fim, não teria fim nunca. Mas, enfim, depois dessa primeira leitura, a gente conseguiu, fizemos algumas leituras públicas. E aí foi realmente maravilhoso. A segunda leitura que nós fizemos foi na biblioteca, na casa do Mário de Andrade, dentro da casa do Mário de Andrade. E para mais ou menos umas 60 pessoas. Mas aí já deu um entusiasmo muito grande. E, claro, como nós estávamos entrando na casa do Mário de Andrade, nós mergulhamos no Mário de Andrade. E o espetáculo virou quase que 60% de Mário de Andrade. E a gente achava que só que faltava Mário de Andrade. Mas foi muito, muito forte esse dia lá. Põe as mãos no rosto. Foi uma experiência. Eu tinha a sensação que eu estava falando com ele, sentada na sala da casa dele, e foi uma coisa, uma experiência assim fantástica para mim, cheia de insights sobre São Paulo, sobre aquela região da Barra Funda. E aconteceu a mesma coisa. Vários amigos ali, e já eu tinha convidado alguns amigos bem especialistas que gostam de estudar São Paulo, que tinham escrito livros sobre São Paulo, que muitos estavam presentes, enfim, muita gente de teatro, amigos presentes. E aí foi uma enxurrada de novas ideias. Eu falei, meu Deus, isso vai virar uma peça daquelas do Zé Celso de 7 horas. Eu achava que não tinha jeito de não ser isso. Depois teve uma outra leitura, que foi na Biblioteca Mário de Andrade, que foi no palco. Aí a coisa já começou uma cara meio teatral. Aí nós sentimos também isso, que a gente não queria tanto esse afastamento, a gente queria continuar numa proximidade que a leitura estava dando, e que o palco parece que esfriou um pouco. Mas tinha muita gente presente também, e também acrescentamos. Foi aí que eu acho que a gente, não me lembro o que foi acrescentado aí, mas foi muita coisa acrescentada e muita coisa cortada do Mário de Andrade, porque estava um absurdo de Mário de Andrade o espetáculo. Na verdade, estava quase virando só Mário de Andrade. E nesse espetáculo eu me lembro que a Revolução de 32 era foi uma coisa muito tocante, que eu peguei o capacete do meu avô que lutou na Revolução, e eu achava que era, enfim, isso tudo já caiu fora também. E depois da Mário de Andrade, nós tivemos, essa foi maravilhosa, uma leitura fantástica na Casa das Rosas. E essa leitura foi muito importante em tudo. Foi quando a gente introduziu pela primeira vez textos do Plínio Marcos, que também foi palpite do meu amigo Magrão, que tinha visto na biblioteca, e que falou, como? Falar sobre São Paulo e não ter o Plínio Marcos? Eu falei, lógico, que absurdo. Aí entrou o Plínio Marcos e fomos... Então, eu lembro que estreamos essa versão que tinha o Plínio Marcos na Casa das Rosas. E a Casa das Rosas também foi uma vivência muito forte e que trouxe para a gente também uma possibilidade muito bacana, que já tinha... Na minha casa, na primeira leitura, o meu grande amigo e o grande arquiteto Isai Weinfeld, ele viu a leitura e falou, isso tem que ir para o Teatro Unimed, que é um teatro que nem tinha estreado ainda, na esquina da Santos com a Augusta, e que a curadoria do teatro é feita pelo Dueto, Monique Gardenberg e Jeff, o Jeff foi assistir na Casa das Rosas. E aí o Jeff viu a leitura e adorou, e aí nós planejamos uma estreia no Teatro da Unimed, que é um teatro delicioso, maravilhoso, lindo, projeto do Isai, e é uma coisa... A gente estava adorando estar ali, naquele coração de São Paulo, ali atrás do Conjunto Nacional, aquilo trouxe outra energia para o espetáculo, e tivemos o auxílio luxuoso da Monique Gardenberg, que deu uma contribuição, assistiu os ensaios, me ajudou a cortar algumas coisas e me deu segurança em outras. E foi realmente maravilhoso a gente começar a ensaiar naquele palco.
Aí nós já realmente estávamos fazendo teatro, e a Simone Mina criou um cenário lindo que um pouco repetia aquela condição da leitura que nós estávamos fazendo na minha casa, em cima de uma mesa branca, e a Simone pegou essa ideia e criou uma coisa maravilhosa. E o Beto Bruel fez uma luz espetacular, e nós ficamos assim completamente entregues para essa estreia. Marcamos essa estreia para uma quinta-feira, dia 12 de março de 2020. Na quarta-feira, a gente fez um ensaio geral, aquela coisa do ensaio geral, e estava indo muito bem a bilheteria, as pessoas querendo assistir, todos os amigos que eu estava convidando estavam confirmando, e eu já não tinha mais nem como convidar mais ninguém, estava tudo esgotado, e foi dando uma sensação muito forte, muito boa. A pandemia já tinha começado, mas era longe da gente, porque estava lá na China, estava começando na Itália. Então, não era uma ameaça que a gente sentia na pele. Mas eu sei que nós fizemos esse ensaio na quarta-feira, dia 11, e no dia 12 de manhã, eu acordei, tinham várias mensagens da Monique falando: venha para cá que nós precisamos conversar. Aí eu fui para lá e o teatro que estava me propondo a gente cancelar a estreia por causa da pandemia que já estava chegando perto. Claro, eles como uma firma de Unimed, como uma empresa de saúde, tomou essa atitude. Nós fomos o primeiro teatro a fechar as portas por causa da pandemia. E foi uma tristeza enorme. Baixe os E, olhos. por outro lado, a gente continuou trabalhando. Continuei a pesquisa e aí começamos a ver de longe também, a ver o que estava faltando, e acabamos acrescentando novas coisas no espetáculo. E como eu disse no começo, o meu objetivo realmente é conseguir fazer essa estreia ao vivo, que eu acho que vai ser uma experiência muito mais forte do que fazer sem ver ninguém. Mas, enfim, estamos aqui fazendo o que é possível, né, falando sobre o espetáculo, e fizemos uma versão online por conta da burocracia da Lei Rouanet, e foi esse processo, entende? Eu não acho que ele está encerrado ainda. Eu acho que tem coisas que nós começamos a ver agora. Por exemplo, a Revolução de 1917, que o anarquismo, o teatro em São Paulo, feito pelos anarquistas, feito pelos imigrantes. Outro dia mesmo, na palestra do Aimar Labak, ele falando da Itália Fausta, fiquei pensando, meu Deus, é um personagem que tem que entrar nesse espetáculo. E ele não está nesse espetáculo, mas ele estará. E é isso. Então, esse processo todo foi quase que uma faculdade que nós fizemos. E com isso eu não estou, de forma nenhuma, não quero que vocês pensem que é um espetáculo intelectual, porque não é nem um pouco. É um espetáculo absolutamente básico e simples, e que qualquer criança, aliás, qualquer criança não, meus netos foram assistir as leituras, adoraram, convidaram a classe para ir também, porque é um espetáculo muito, muito simples e muito comunicativo. O jogo da samba também, né? Aline Oi? gesticula. Tem essa estrutura também do samba na mesa do bar, né? Que facilita, assim, que convida todo mundo, dá vontade de sentar junto. Regina né? põe as mãos em verdade. cima da Ponta cabeça. solta na encenação. E a gente viu agora, principalmente também nessa experiência agora, né, Aline, do online, de ver como a gente não quer o online, como a gente quer a nossa mesa, e as pessoas, e os músicos, né? E como a participação dos músicos também, eles são
maravilhosos, eles são geniais. E eles estão participando cada vez mais. Eu estou brincando que eles estão virando atores, porque cada vez eles estão entrando mais no espetáculo. Pode ser que quando a gente venha estrear ao vivo, eles já estejam fazendo muitas partes do espetáculo que eu possa deixar de fazer e eles fazendo no meu lugar. Mas a parte musical tá uma coisa primorosa. É lindo, é lindo. E os textos e o espetáculo, quer dizer, na verdade, eu fui colecionando coisas preciosas. Por exemplo, a descrição que Anchieta faz da subida da Serra do Mar quando ele chega em São Paulo. Ele conta como é que era esse caminho. É uma coisa tão linda, tão impressionante, sabe? Que ele fala... como é que começa? Ele começa falando, é um caminho muito árduo, muito árido. Não é? Como é que era, Aline? Caminho muito áspero. Deixa eu até tenho aqui. É um caminho muito áspero e creio que o pior que há no mundo. O viajante saía da faixa iluminada do litoral e vão lá por umas serras tão altas que dificultosamente podem subir nenhuns animais. E os homens sobem com trabalho e às vezes de gatinhas por não despenharem-se. Enfim, como esse texto do Anchieta, eu tenho coisas preciosas nesse espetáculo, sabe? Tem Paulo Bonfim, Alcântara Machado, Mar de Andrade, Oswald de Andrade, Plínio Marcos. Põe as mãos sobre os olhos. Aline, o que mais aí que temos? O Paulo Prado. Paulo Prado, o Pompeu, o livro do Pompeu, entrou muita coisa do livro do Pompeu. Enfim, José Miguel Wisnik, Levi-Strauss. Nós temos uma infinidade de autores que eu fui catando pedacinhos de cada um e armando esse roteiro em cima dessas palavras. E tem o nosso lindo Meu Tietê do Itamar Assunção. Ah, tá. Não é? Estou tentando lembrar os textos. Eu tenho textos do Drauzio Varela, um texto lindo, que é um texto que o Drauzio, na verdade, nem escreveu para a gente. Ele foi uma matéria que ele escreveu na Folha de São Paulo, que eu fiquei encantada, que ele fala, porque normalmente as pessoas falam muito do peso, do escuro, né, de São Paulo, do cinza, e o texto do Drauzio era sobre a alegria. Eram os passarinhos e as árvores. E como os passarinhos insistem em morar em São Paulo. Por que a gente não vai gostar de São Paulo se os passarinhos que podem voar para outro lugar, por que eles insistem em ficar aqui? Então, enfim, foi isso tudo juntando. E já tinha feito essa experiência com outros espetáculos. Eu tinha feito Agora Eu Vou Ficar Bonita, que era em cima do tema da velhice, mas o tema da velhice, o Drauzio me ajudou a escrever. E já tinha trabalhado com estes músicos também, então essa continuidade, e já tinha trabalhado com a Aline, com a Nayane e com a Bel Teixeira. Eu estou gostando muito, sabe? É muito importante para mim essa permanência das pessoas. Eu, por mim, nem conhecia mais gente nova, ficava só com os que eu já tenho, porque nem dá tempo de você aprofundar o suficiente. Aline né? sorri. E eu espero uma vida longa para esse espetáculo, é isso que eu espero. E eu espero ter muitos contatos com o público, e eu espero que a gente tenha muitos papos ao vivo, de preferência. O que você acha, Aline, que eu não falei que eu devia ter falado? Não, o que eu acho que Regina dentro do fala espetáculo também vendo essa emocionada. coisa, já tem o roteiro, já tem não sei o quê, mas é um trabalho, mesmo quando estrear, vai continuar um pouco em progress. Eu também acho. Aconteceu, por exemplo, em São Paulo, a pandemia, o aumento da fome, o aumento de... Enfim, teve um monte de coisa, e essas coisas, aos poucos, a Regina, ela incorpora, opõe, ou então tem que contar, não pode... Isso é muito legal, dá uma coisa muito viva para o espetáculo, eu acho, também. É verdade. A gente está todo dia querendo acrescentar alguma coisa, né? E tem também o que eu sinto, o que mais nunca senti isso tão presente, é a participação das pessoas que assistem
existem dentro de um espetáculo que eu tenha feito. Porque quando o texto é pronto, é acabado, né, é diferente. As pessoas gostam ou não gostam. Aqui não, elas entram para discutir, né? Para querer acrescentar alguma coisa ou querer não concordar com alguma coisa. Então, é muito vivo isso, Regina muito, regala os muito vivo, olhos. né? E, enfim, essa reação das pessoas que a gente tem vivido sempre é que nos alimenta, né? E que dá. São Paulo de cada um, né? É, que, na verdade, o espetáculo virou São Paulo, virou um personagem, Uhum. né? Meu filho que me disse isso numa das leituras que ele foi ver, ele falou: Nossa, vocês conseguiram fazer São Paulo a gente ficar comovido com essa pessoa. Com essa, não, você consegue olhar essa cidade de um ponto de vista afetivo, né? Exato. Enfim, somos muito entusiasmados com esse trabalho e continuaremos sendo até estarmos no palco, abrindo aquela cortina. Não vai ter cortina, vai ser já direto. E claro que aí com coisas novas também, que a gente já vai começar falando de outras coisas, porque já mudou tanto, né? Claro. Claro, vai continuar mudando, quem sabe. Enfim, tá, faz parte É, dele. Aceitar as mudanças, isso que é muito legal, muito bacana. Né? E o repertório também vai das músicas, quer dizer, essa redução. Quantas músicas você falou assim? Eram o quê? Umas 30? Não, teve uma época que a gente estava cantando 35 músicas. Não dava tempo de ensaiar todas. Eu tinha algumas que a gente já tinha certeza que queria, mas estava sempre alguém trazendo uma nova. Então, tinha. Nossa, depois teve uma época que comecei a ouvir todas as músicas do Wisnik. Era uma caixa de CDs, assim. Isso não tinha fim, né? As antigas, as modernas. Mas foi muito, muito forte, muito gostoso tudo Também isso. às vezes dá vontade de mexer, de botar, nossa, bota É, mais uma troca, enfim. é verdade, é verdade. E teve uma época também, lembra que eu comecei a pensar de ter um momento no espetáculo que fosse aberto para aquele dia presente. Então, eu ia chamar uma pessoa que participasse, um sambista, porque o espetáculo é muito em cima, não é só samba, mas é principalmente em cima de sambas. Então, me ocorreu que eu podia convidar pessoas para participarem, cada dia uma, para entrar e fazer alguma coisa, falar alguma coisa, dizer um poema, dizer um texto sobre o tema, né? Porque o tema é tão geral. Ia ser, eu gostaria de fazer isso. Teve uma época que eu pensei de chamar a Maria Adelaide Amaral, nossa grande amiga, para. Ela foi quando eu estava trabalhando o Tô Tateando com a Zélia Duncan, que é um espetáculo que a gente fez em cima da obra do Luiz Tati. A Adelaide fez uma visita guiada ao Cemitério da Consolação, para mostrar. Foi uma coisa tão engraçada. A Adelaide é muito informada e ela andava de túmulo em túmulo falando assim: essa daqui era amante desse, e aí a fábrica desse passou para aquele. Gente, aquilo foi o máximo. E teve um momento que eu pensei: eu vou chamar a Adelaide para fazer isso um dia. E as ideias, então, fervilharam, né? E quem sabe a gente não faz isso, né, Aline? Por aí também, Né? né? Outra história para contar, sem dúvida É, nenhuma. E agora nessa torcida, né, do espetáculo é, até estrear, que não tenha, enfim, que é, tenha seja possível, meu Deus. é. E que a gente possa olhar, porque eu estou vendo aqui, por exemplo, eu não sei, quando eu olho para mim aqui, eu não sei se eu estou olhando para a pessoa com quem eu quero falar, né? Isso é uma certa aflição, né? Claro, claro. Não, é terrível, é terrível. Não, mas, enfim, eu acho que é essa a história do espetáculo, é essa a história do São Paulo. É, e voltando a falar um pouco também da coisa visual de São Paulo, que também a Simone, tanto essa parte visual, gráfica, e quanto a coisa do cenário, também acho que teve uma coisa muito linda que aconteceu. Esse descobrimento, entre aspas, não, mas você trouxe o Germán Lorca para a Germano. visual do espetáculo, É, e isso deu uma cara, nossa, isso eu achei incrível, uma coisa linda.
Eu fui ver a exposição Sim, dele no Itaú Cultural e eu caí de quatro, fiquei impressionadíssima, não é? E a figura dele, né? Ele tem agora 96 anos, não é isso? acho que sim. E as imagens dele são maravilhosas, as fotos dele é uma coisa maravilhosa e a gente pediu licença para ele para usar algumas imagens dele retrabalhadas no visual gráfico. Ficou incrível. Nossa, espetáculo. São Paulo, eram imagens já mais antigas e ficaram moderníssimas. Enfim, é muito linda essa mistura, essa contínua mistura. Paulo faz a gente pensar, enfim. Não, né? Não, é sempre muita informação, é sempre muita gente, é sempre muito. Não dá para ficar numa ideia só sem olhar as outras. Sem olhar as outras. Agora mesmo eu já estou babando com a ideia de contar um pouco sobre o quarto centenário, quando passava um avião jogando estrelinhas prateadas. Eu morava no interior, morria de inveja das pessoas de São Paulo, das minhas amigas de 10 anos que corriam pelas ruas juntando estrelinhas de São Paulo. Nossa, eu ficava... Aquilo eram umas pequenas flâmulas, assim, escrito São Paulo há 400 anos. E aí, conversando com o Alfredo Castro, que é o nosso músico da percussão, ele também tem lembranças. A família dele contou para ele coisas do quarto centenário. E agora eu já estou com essas ideias. Aproveito para contar para vocês. Nós precisamos assistir um vídeo que tem sobre o balé do quarto centenário, que tem a Eva Vilma dançando no balé do quarto centenário, porque eu acho que é uma coisa... O Carlos Augusto Calil falou para a gente uma vez na leitura lá na casa do Mar de Andrade que ele achava que faltava no nosso texto um pouco de ridículo, o ridículo de São Paulo, não é? E eu tenho a impressão que o quarto centenário pode representar para a gente um pouco desse ridículo que a gente precisa trabalhar. Ela apoia o queixo na mão. Que também faz parte. O ridículo, o kit, enfim, tudo. Mania de grandeza que chega que extrapola completamente, né? Quase estraga, e segue. Menina, só para dizer para vocês aqui que acho que o que a gente tinha para dar de quentinho aqui do São Paulo já foi dito, né? E também, Regina, para te dizer que tem um monte de gente aqui falando que está gostando de te ver novamente aí nas telas e te elogiando, tá? Só para deixar aqui. Ai, que bom, que bom, que bom. Não dá dando para você ler tudo que você está aí falando. Nas telas aqui ou na novela? Na novela, né? Na novela, que acho que falou da volta da televisão, né? Então isso foi ótimo para mim também. Essa novela é maravilhosa, Um Lugar ao Sol. É um texto maravilhoso da Alicia Manso. E eu acho que eu nunca fiz uma novela que eu gostasse tanto do conjunto, sabe? Do personagem, do texto e da companhia em geral, da produção, da direção. Eu fiquei muito, muito bem impressionada com o que eu vivi nesse momento tão difícil que foi. As gravações foi tudo muito difícil, muito complicado, né? A gente testando todo dia e algumas pessoas foram contaminadas, enfim. Foi difícil, mas parece que isso deu uma coisa forte para esse elenco. É um elenco fantástico. E essa novela, eu acredito muito nela. E meu personagem é muito interessante. Eu vou entrar logo mais. Eu faço uma psicanalista famosa. E todo mundo faz terapia comigo na novela. Eu tive a oportunidade de contracenar com excelentes atores assim que passaram pelo meu consultório e gostei muito de fazer esse personagem. Meu nome é Ana Virgínia e logo mais eu estou entrando na novela. Maravilha, maravilha. Acho que vocês podiam encerrar aí convidando o pessoal para assistir no canal do YouTube do espetáculo. Na tela de Anayan está apenas a foto de Regina de óculos escuros. Então, de quinta a domingo. Vou colocar aqui mais uma vez, o link está na bio do Insta do espetáculo.
de quinta a domingo. Então é só clicar lá e tem. Uma coisa importante para falar é que a gente fez os vídeos com audiodescrição e com Libras. Então a comunidade surda também tá, os deficientes visuais, né, estão convidados aí também para prestigiar o espetáculo que está com acessibilidade. Então a gente tem a versão que é acessível e a versão, enfim, original. E só até a semana que vem, né, que vai. Isso, temos mais 5 apresentações, hoje às 18 e depois mais quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem. Ok. Ok. Regina, delícia essas histórias. Louca para eu ao vivo. Né? Maravilha. Ela sorriu. Obrigada, meninas. Semana que vem a gente deve fazer mais uma live com a diretora Isabel Teixeira. A gente avisa aqui no Instagram do espetáculo. Tá Beleza. bom, muito obrigada e muito obrigada para vocês que assistiram. E eu espero que vou ter a oportunidade de ver vocês pessoalmente na plateia desse espetáculo. Em breve, tomara. Beijo, gente. Até logo. Obrigada. Bom domingo para todo mundo. Tchau. Ela manda um beijo.